Salve galera, salva pelo rock! Sou Pedro Valério e esse é o Rockpedia. Hoje vamos começar uma série de vídeos sobre a história do rock Brasil, beleza? Vocês vão ficar bem informados aí sobre todo o movimento que houve lá no início dos anos 80, né? Sobre o rock Brasil, aquele boom, aquele estouro que deu no rock Brasil, né? Uma coisa que nunca havia acontecido. O rock no Brasil começou lá no final dos anos 50, com versões do Sérgio Murilo, da Ceni Campeiro, da Estúpido Cupido, Broto Legal e tal. Depois, né, veio aquele movimento da Jovem Guarda, com o Erasmo, com o Roberto, com a Vanderleia, né, que foram os pioneiros assim, no estouro, né, que deu do rock Brasil. Mas naquela época eles falavam que era rock, né? Eles chamavam de iê, né? O termo rock eles achavam meio pesado, né? Então, no final dos anos 60, o Roberto foi para a carreira dele romântica, o Erasmo continuou firme ali no rock, né? E o Vanderleia também, mas o Roberto já abandonou o barco, foi para a carreira romântica, né? E aí o rock ficou nas mãos do Erasmo, Raul Seixas, Rita Lee, Mutantes, né? E aí foi embora. Mas enfim, houve uma banda que pegou toda essa influência, tanto do rock dos 60 como dos 70, né? Se você ouvir o som deles, você vai nitidamente perceber, né? Influências ali dos Mutantes, influências do Roberto, do Erasmo, do Joelho de Porco, que é uma banda que foi a grande responsável pelo sucesso do rock no Brasil nos anos 80. Eu estou falando de uma banda chamada Ultraje a Rigor, né? Ultraje a Rigor, no começo dos anos 80, eles lançaram um compacto com duas músicas. Aqueles compactos simples, você que não é dessa época, não é compacto, que é CD, não. Era um disquinho, né? Que tinha o long play, né? Que era o LP, o vinil, com 12 músicas, geralmente. E as bandas, os artistas lançavam um compacto simples, com uma música de um lado e outra do outro. E às vezes compacto duplo. O Traje lançou um compacto simples com duas músicas, Inútil e Me Quer Tocar. E teve uma repercussão enorme, né? Enorme. Foi tanto sucesso que depois eles lançaram um disco que revolucionou a forma de se divulgar e de se fazer rock no Brasil, né? É um disco cheio de rock bem humorado, uma forma simples de se fazer rock and roll, uma forma simples de se chegar até os adolescentes, né? Até os jovens. Quer dizer, eu era muito moleque naquela época também. Nossa, eu fiquei maravilhado com o disco do Traje, não pode só praia. Todo lugar que você ia, você ouvia alguém com violão tocando Inútil, tocando Rebelde Sem Causa, todas as músicas do disco fizeram sucesso. E eu tenho uma historinha para contar para vocês. No comecinho dos anos 80 tinha um programa na TV Cultura chamado Fábrica do Som. E eu costumava ir nesse programa. Era onde é hoje o Sesc Pompeia, né? E o Traje ia lá tocar, só que eles eram desconhecidos, né? Teve uma vez que eu fui com o pessoal da minha banda lá para assistir e tal, e eles pediram o pessoal que queria se inscrever, fazer canja para se inscrever, a gente se inscreveu. E num desses dias a gente ia de ônibus, né? A gente pegava o ônibus ali na Praça Ramos e ia embora lá. E num desses dias a gente pegou o mesmo ônibus, sabe? No final lá da Fábrica do Som. E o Roger estava no ônibus, uma guitarrinha sem capa, sem nada nas costas. Eu falei pro Banana que tocava comigo, Banana, aquele cara tá com a guitarra sem capa, sem nada. Não é aquele cara que tocou lá e tal, é ele mesmo. O cara não foi nem capa na guitarra, tal. O cara totalmente, né, sem preocupação nenhuma, tal. E muito engraçado, né, molecão de tudo. Então, vivi esse momento, aí vi o Roger entrar no ônibus com a guitarra sem capa. Né? É o seguinte, o Traje a Rigor foi responsável por toda aquela abertura que teve no rock Brasil nos anos 80. Era um rock bem humorado. Você que pensa nos Mamonas Assassinas, o pioneiro daquele negócio de fazer aquelas musiquinhas
paródias engraçadas, aquelas coisas sátira, bem humorada, com histórias engraçadas. Você está enganado, né? O Traje a Rigor fez isso muito antes deles, né? O Traje fez isso lá no começo dos anos 80. Se você pegar o disco do Traje, Nós Vamos Invadir Sua Praia, tem lá exatamente aquilo que os Mamonas fizeram depois. O Mary Lou. Eu tinha uma galinha que se chamava Mary Lou, né? Bem aquela coisa humorada, né? E maliciosa e tal, né? É exatamente isso. O Traje bebia dessa fonte, aquela fonte do Língua de Trapo, a fonte do Joelho de Porco, e eles popularizaram isso daí. Então, se você acha que os Mamonas foram pioneiros nisso, você está enganado. Nada contra quem foi os Mamonas, imagina. Né? Mas o Traje fez isso primeiro, viu? Não tem nada de inovador daquilo. O Traje abriu essa porta aí pro rock, né? Fazer a coisa meio humorada, tá? Enfim, o Traje a Rigor, em 1985, estourou, né? Com Nós Vamos Invadir Sua Praia. Esse disco, eu diria que foi um disco, se não o mais importante, acho que está ali entre o primeiro e o segundo mais importante do rock Brasil dos anos 80. Tanto que em 2008 a MTV deu um prêmio, né, para o Traje a Rigor por esse disco, considerado o melhor disco de rock do Brasil de todos os tempos, né? E um disco bem humorado de rock, de uma banda simples, né? Ganhar um prêmio desse não é para qualquer um, né? Mas enfim, esse disco teve todas as músicas executadas no rádio. A banda é uma banda brasileira de rock criada no início da década de 80. Vamos falar da história, né? Na década de 80, em São Paulo, idealizada por Roger Moreira, voz e guitarra base, né? E teve sucesso em 1983 devido ao compacto, como eu já falei, né? Com duas canções, Inútil e Mim Quer Tocar. Quem não se lembra de Inútil, né? Inútil, inclusive o Caetano Veloso, né? O cara aí, MPB e tal, que muitos consideram o melhor compositor do Brasil e tal. Muito culto, né? Ele disse que se inspirou na música Inútil para fazer aquela música dele, Podres Poderes, na época das diretas e tal. Ele disse que ouviu Inútil e falou que ele fazer alguma coisa parecida. E aí ele fez aquela Podres Poderes inspirada em Inútil, né? Aquela que falava dos podres poderes, né? da política nacional, enfim, da realidade brasileira. Só aí, né? Olha mais um mérito do Traje a Rigor. E em 1985 teve o Rock in Rio no Brasil. Infelizmente o Traje a Rigor não tocou no Rock in Rio, né? Mas tinha uma banda lá chamada Paralamas do Sucesso, né? Uma banda nacional, que no meio do show dele falou assim: ó, nós vamos tocar uma música de uma banda lá de São Paulo que está arrebentando, que o Brasil inteiro está se apaixonando por ele, e nós vamos tocar uma música deles que diz exatamente o que a gente gostaria de dizer, que foi Inútil. Os Paralamas tocaram Inútil no Rock in Rio, né? E consagrou definitivamente o Traje. Até acho que o Medina, né, que é o organizador lá do Rock in Rio, deve ter se arrependido de ter chamado o Traje. Até hoje eu não entendi ainda por que não chamaram o Traje a Rigor para tocar no Rock in Rio em 85, né? Que foi a banda que detonou, que abriu as portas para o Rock Brasil e não estava lá, né? Também não entendi até hoje por que não chamaram o Raul Seixas para tocar no Rock in Rio em 85. O Raul, considerado o rei do rock do Brasil, vivo, em plena forma, não chamaram ele, né? Seria a mesma coisa de fazer um funk Brasil, um soul Brasil, na época, e não chamar o Tim Maia. Quer dizer, chamaram um monte de gente que nada a ver com rock, né? Os Paralamas, né? Tinha aquela coisa do reggae, então rock é rock, né? O Traje a Rigor tinha muito mais a ver que os Paralamas, na minha opinião, né? Chamaram até o Gilberto Gil com o Raul Seixas vivo. Oh, dá pra entender isso? Chamar Gilberto Gil no Rock in Rio com o Raul Seixas vivo, né?
Kid Abelha. É coisas que não dá para entender, né? Kid Abelha, a Rita Lee, tudo bem, né? Então, não dá para entender um negócio desse, né? Então são coisas que até hoje ficam martelando na cabeça da gente. Coisas que a gente não entende, né? O porquê, né? Mas tudo bem. O traje não foi, Raul não foi, beleza. Passou já, né, gente? Mas a história tá aí para contar, né? Enfim, Traje a Rigor, depois nós vamos invadir sua praia, abriu caminho para várias outras bandas, né? Depois do Traje, Paralamas, Legião Urbana, RPM, né? Que veio tudo junto com o Traje ali. Titãs, né? Que veio da mesma cidade de São Paulo e da mesma época que o Traje também. Enfim, Ira, né? E uma curiosidade sobre o Ira. O Edgar Scandura, né, era da primeira formação do Traje a Rigor, que tinha, né, na primeira formação o Roger na guitarra base, o Leospa na bateria, o Edgar Scandura e o Silvio no baixo. Depois o Silvio saiu e o Traje começou a acontecer. O Silvio saiu e entrou um outro camarada, agora que eu não me lembro o nome dele, mas depois eu vou passar para você. O Traje mudou muito a formação, muito, né? Mudou demais a formação, né? E, enfim, ficou nacionalmente conhecido como já falamos aqui, por isso que nós vamos invadir sua praia, que trouxe o primeiro disco de ouro e platina, né, para o rock nacional. Todo o disco Nós Vamos Invadir Sua Praia fez sucesso. Esse mesmo álbum mais tarde acabou sendo consagrado como o melhor álbum de rock nacional pela revista MTV em dezembro de 2008. A banda é um grande marco, né, no cenário do rock nacional. Sua formação inicial era Roger Moreira, voz e guitarra, Leonardo Galasso, bateria, conhecido como Leospa, né? Silvio no baixo e o Edgar, como eu tinha falado, Edgar Scandura na guitarra solo. Aí uma curiosidade, o nome O Traje a Rigor tem tudo a ver com o Edgar Scandura, que é do Ira, né? Eles tinham marcado um ensaio e aí foram ensaiar e o Roger chegou com esse nome. Ele falou assim, então, eu tô com o nome aí pra banda, acho que o Traje. Traje? Traje. Aí o Edgar tava arranhando a guitarra e falou assim, Traje a Rigor? A ideia do Roger era soltar o Traje, né? Traje a Rigor? Não, eu falei Traje. Pô, mas o Traje a Rigor é legal. Beleza, então quem deu a ideia do nome, na verdade, foi o Edgar Scandura. E quando a banda começou a acontecer, ele tinha duas bandas, o Ira, né, com Nazi e companhia, e tava com o Traje lá. Mas a ideia dele mesmo de banda, o que ele queria fazer era aquela coisa mais melancólica, mais pesadinha, né, que é o Ira, aquela coisa mais melancólica mesmo. O Traje tinha na sua linguagem, né, pela idealização do Roger, essa coisa bem humorada, de falar de coisas engraçadas, de mexer com humor, né, um rock bem humorado. Já o Edgar tinha aquela coisa melancólica, então ele queria, realmente a ideia dele era o Ira, né, que era aquela coisa mais, já é tarde, muito tarde, eu preciso ir embora, né, aquela coisa mais melancólica, né, e pobre São Paulo, pobre Paulista, então ele falou, opa, não, a minha cara é mais o Ira, ele pegou a guitarrinha dele, pegou a malinha dele e vazou, foi embora montar o Ira, né, e aí o Traje continuou. Bom, ao longo do caminho, o Traje a Rigor teve vários componentes, dá para fazer uma lista, acho que de uns 20 componentes que entravam e saíam. E enfim, durante os anos 90, o Traje colocou vários hits também nas paradas, né? Mas nunca como Nós Vamos Invadir Sua Praia, que todas as músicas tocaram, mas eles estavam sempre lá nas paradas, né? Pelado, Nu com a Mão no Bolso,
Sexo, Terceiro, né? E tantos outros que eles colocaram, né, na boca do povo cantar. Mas enfim, falou de Ultraje a Rigor, não tem como não falar que o disco Nós Vamos Invadir Sua Praia foi um grande marco na história do rock nacional, certo? Então fica aí, a gente fica batendo na tecla do rock nacional, do Vamos Invadir Sua Praia, justamente por isso. Bom, vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva da história do traje. A história, princípio, 1980 a 1988, foi a maturidade, né? O princípio, né? 1980 a 1988. Maturidade e mudanças, de 1989 a 1998. Pois houve um recomeço, né? 1999 a 2007. Depois vem a fase independente, né? Foi de 2008 até os dias de hoje, né? Mas a abordagem maior deles era o rock cômico, certo? O período em atividade. Bom, o período de atividade deles é de 1980, né? Quando faziam covers dos Beatles, Sex Pistols, The Clash e etc. Tocavam muito de Wave também, então misturaram tudo isso. De 1980 até os dias de hoje, né? Hoje em dia o traje está aí, para quem quiser ver o traje, eles trabalharam com o Gentili, né? O Danilo Gentili, no programa dele da Bandeirantes, Agora é Tarde. Depois o Danilo foi pro SBT, migrou pro SBT e o traje foi junto com eles, né? E estão lá toda noite, quase todo dia eu assisto, eu gosto de ver aquele instrumental que o pessoal do traje faz lá, né? Muito legal, assim. E eles estão lá no Até Noite, com o Danilo Gentili no SBT. Você quer matar a saudade deles, né? Se você acha que eles estão parados, que estão em atividade, eles estão sim. E estão fazendo muito show por aí ainda, tá? Então, o Traje a Rigor, hoje, ele tem na sua formação atual, né? Ele tem o Roger Moreira, né? Um detalhe, se você não sabe, o Roger, ele foi escolhido, né? Ele foi escolhido como uma pessoa que tem um QI acima da média, né? Ouvi histórias, né, com fontes muito boas, muito certas, né, muita credibilidade, e que o Roger Moreira e o Jô Soares são alguns dos QIs mais elevados do Brasil. Então você vê como ele faz aquele monte de música inteligente, né, aquele humor inteligente, então não é à toa, né, porque o cara tem um dos QIs mais altos do Brasil, né? Então, bom, 2011 a 2013 a banda fez parte do talk show, então, como a gente já falou, Agora é Tarde, a Rede Bandeirantes, apresentado pelo Danilo Gentili. Atualmente fazem parte do SBT, onde integram o talk show do mesmo Gentili, Ter Noite, né? Então, gente, é isso daí, tá? Vida longa ao Traje a Rigor, vida longa ao Rock Brasil, tá bom? Beleza? Pedro Valério, Wikipédia, e semana que vem estaremos aqui com mais uma história, tá bom? Um abraço, gente, fique com Deus. Tá? Vamos fazer uma lista aí, vou passar uma lista para vocês dos ex-integrantes do Traje a Rigor, alguns nomes que passaram pelo traje, e depois eu vou falar a formação atual. Bom, os ex-integrantes são o Leospa, como já foi dito, né, baterista, Silvio no baixo, Mário Lefeide, Edgar Scandurra, Carlos Bartoli, Andréia Buski, Arnaldo Figani, Flávio Soares, né, são alguns dos ex-integrantes. Agora vamos falar a formação atual, essa formação que está lá no Gentili, toda noite lá no Gentili, né? O Roger Moreira, né, Bacalhau, Mingau e Marcos Clay, tá? E só um detalhe, eu tenho baixo igualzinho do Mingau, na reta, beleza, gente? Um abraço então.